No semi todo mundo sabe como é que funciona, né? As ameaças vão surgindo até vir uma realmente grande que precisa que todos os Vingadores se juntem pra derrotar. É sempre assim. Acontece que ultimamente tem aparecido umas situações bem casca-grossa e que mesmo assim, nada de Vingadores. Tipo, eles não deveriam aparecer? Por que isso? Bora ver essas situações que mereciam a intervenção deles e nada. Enes Transpeter aqui. Tudo bem, dá pra entender que o Loki invadindo Nova York, né, com um exército de Chitauri, é motivo pra chamar os Vingadores. O Ultron também, com certeza, esses motivos fazem sentido. O Thanos, porra, nem se fala. Mas eles não são as únicas ameaças desse nível que mereciam a intervenção dos heróis mais poderosos da Terra. Pô, galera, fala sério. Nos filmes solos dos heróis, já rolaram um monte de coisas gigantescas. Problemas grandes mesmo, que precisaram ser resolvidos por um ou dois heróis. Era o que a gente tinha na mão, né? Se tem isso, vai isso mesmo. Mas não dá pra entender como é que Vingadores não ligaram alerta e apareceram pra verificar esses acontecimentos aqui. Sabe, que são tão grandes ou até maiores do que motivos que já levaram os heróis a se reunir. Eu vou contar pra você exatamente esses eventos logo depois da sua inscrição. Dá essa moral pra gente, ajuda a gente nesse 2023, porque muita coisa vai acontecer. Com a sua inscrição, a máquina funciona muito melhor, acredita. Nossa equipe trabalha muito melhor. Você não tem noção como você é inscrito, a gente saber que você está acompanhando a gente nessa jornada, já há 8 anos, trazendo cada vez mais conteúdo pra você, embasado, com quadrinhos que realmente gosta desse universo. Pô, isso funciona demais pra gente. Obrigado pela tua inscrição, obrigado por essa moral gigantesca nessa fandom multiversal nerdística. Vamos lá, gostei, vamos lá. Batalha de Talo. Em Shang-Chi, a Lenda dos 10 Anéis, né, rola aquela batalha final entre o Shang-Chi e os aliados dele contra a Organização dos 10 Anéis, comandada pelo pai dele, o Wen Wu, que é ninguém menos do que o verdadeiro Mandarim, um dos vilões mais casca-grossos do Homem de Ferro, que infelizmente a gente não vinha em ação contra ele, não deu pra... não aconteceu agora. Mas galera, mesmo sem o Tony Stark, o uso dos anéis seria mais do que suficiente para chamar a atenção dos Vingadores restantes, dos que estavam ali. Naquele mesmo filme fica claro, depois um pouquinho, né, que os Vingadores ficam monitorando atividades suspeitas na Terra e fora da Terra. Então por que a Capitã Marvel, Hulk e o Wong não apareceram no meio da batalha? A gente ainda não sabe direito para que servem os anéis, mas a gente sabe que eles são bem poderosos. Queda da SHIELD, e não é de hoje. Lá atrás, em Capitão América, o Soldado Invernal, a gente vê a SHIELD sendo desmantelada de dentro para fora por conta daquelas infiltrações da Hydra, né? Justamente numa trama de espionagem em que o Steve Rogers, a Natasha Romanoff e o Sam Wilson não sabem mais em quem eles podem confiar. Eles tentam alguns contatos dentro da SHIELD, mas a situação é complicada e poderia ser bem menos chata se o Capitão América tivesse buscado ajuda externa, de gente sem envolvimento nenhum com a SHIELD. Talvez um tal de Tony Stark, né? Talvez aquele Dr. Bruce Banner. Vingadores, entende? Pois é, mas eles preferiram sofrer pra caramba numa trama de espionagem bem encardida, digamos assim, né? Onde nem os próprios uniformes eles usam direito. Olha, isso é loucura, não dá pra explicar, não tem explicação essa. Guerra de Talocan e Wakanda. A ligação dos Vingadores com Wakanda é enorme, né? O país que era governado pelo rei T'Challa serviu de abrigo pro grupo do Capitão América depois de Guerra Civil e vários eventos importantes rolaram lá, né? Desde a recuperação do Bucky até uma das principais batalhas contra o Thanos, com direito até o Pantera Negra em pessoa liderando uma tropa lá, numa cena épica, por sinal. Aí, tempos depois, já sem o T'Challa, Wakanda é invadida pelo reino aquático de Talocan, comandado pelo Namor, e que os Vingadores fazem o que pra ajudar? Na boa? Absolutamente nada, né? Desculpe o trocadilho, mas nada. Sem rei, o Wakanda tem que se segurar como dá, né? Enquanto Hulk, Homem-Aranha, Capitã Marvel, Thor, toda aquela galera que sobrou ficam fazendo sei lá o que. Onde é que eles estavam? Assistindo pela TV? Uma guerrinha, que bom! Pô, o pessoal lá no cinema é meio ingrato às vezes, concorda? Tá louco, custa nada ajudar pra quem te ajudou tanto. Despertar do Celestial. No filme dos Eternos, a gente aprende que a Terra nada mais é do que um ovo gigante, uma casca gigante que abriga um ser muito antigo da raça dos Celestiais, que tá pronto pra emergir diretamente do centro do planeta, quebrar essa casca de ovo, ou seja, destruir o planeta. E isso começa a acontecer bem no ápice do filme. Tudo bem, eu sei que os Eternos são, sim, tão poderosos quanto os Vingadores, ou até mais. Mas eles estavam rachados, e ok, deram conta do recado. Tanto que agora, em algum lugar do oceano, tem uma cabeça, tem uma mão gigantesca do Celestial levantados lá, e ninguém fala mais nada a respeito. Isso é bizarro. Você tá entendendo? Cara, você olha da Lua, você vai ver uma mão saindo da Terra. Entende? Esses seres são do tamanho de montanhas, ou mais, países. A gente tá falando de alguns quilômetros de altura. Será que a galera dos Vingadores não percebeu nada acontecendo quando tudo isso rolava? Tipo, o que tá... Tem alguma coisa acontecendo? Sério, tipo, nem um abalo sísmico, nem mandar um estagiário pra dar uma olhadinha?
Isso é muito difícil de entender, muito difícil de alguém explicar. Jornalista perguntar isso pro Kevin, ele vai dar uma desconversada. Ego, o planeta vivo. Em Guardiões da Galáxia Volume 2, a gente tem outra revelação bombástica, né? Acho que o Peter Quill é filho do Ego, planeta vivo. E no CM, ele é um celestial também. Ele é filho do Ego, planeta vivo, que é um celestial. O Ego tenta levar o filho pro lado dele, tipo o Darth Vader, né? Mas o Senhor das Estrelas, o Peter Quill, descobre que foi justamente ele, o Ego, quem causou o câncer que matou a mãe dele. Além de já ter deixado sementes em vários planetas, para que ele ficasse cada vez mais poderoso. Essas sementes iam brotando, ele ficando cada vez mais poderoso. Isso inclui a Terra, lógico. Durante a batalha final dos Guardiões contra ele, a Terra aparece sendo consumida por uma gosma azul e aparentemente vários lugares foram destruídos ou drasticamente alterados. Ok, tudo isso passou depois que o Ego foi derrotado, mas mesmo assim, ninguém estranhou aquela gosma azulada. Tony Stark, Steve Rogers, sei lá, Thor, Dr. Banner, Doutor Estranho, sei lá, alguém aí. Incidente de Westview. Falando no Doutor Estranho, acabei de falar nele, ninguém engoliu o fato dele não ter dado as caras lá na série da WandaVision. Porra, tinha tudo a ver com ele ali. Tudo bem, ele perdeu o posto de Mago Supremo pro Wong depois de ter ficado 5 anos morto, né, por conta do Thanos. Eu acho até que foi injusto isso, mas né, galera, mesmo assim, né, basicamente a Wanda Maximoff, que convenhamos, sempre teve problemas pra controlar os próprios poderes, simplesmente envolveu uma cidade inteira em magia e tava alterando a realidade dentro dessa cidade. Até a SWORD, que é uma agência bem similar à SHIELD, bem parecida com a SHIELD, veio dar uma olhadinha no que tava rolando por ali, mesmo sem entender muita coisa. Enquanto isso, onde é que estavam os Vingadores que já deveriam ter sido convocados pelo Doutor Estranho essa hora pra ver o que estava rolando por lá, concorda? Aliás, essa ausência dele foi que levou até o nosso próximo e último item da lista. Multiverso. Ali em Westview, né, a Wanda batalhou contra a Agatha Harkness, que é uma feiticeira super experiente também, poderosa pra caramba, e adquiriu a posse do Darkhold, que é aquele livro de magia negra, e ficou lá estudando, tentando trazer os filhos de volta. As consequências disso acontecem em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, quando a Wanda simplesmente abre o multiverso da Marvel, fazendo aparecer gente de outras realidades e tal, né? E deixando na mão do Doutor Estranho, pô, o maior pepino da história do universo, do multiverso, que é as incursões. Enquanto o multiverso inteiro desabava ao redor do Doutor Estranho, cadê os Vingadores? Na boa, até os Vingadores de outros universos, sei lá, nada, zero, porque ele tava afetando tudo. E esse não foi o único problema que a gente teve até agora envolvendo o multiverso e Doutor Estranho. A gente não vai esquecer que o jovem Peter Parker simplesmente estragou o feitiço que ele mesmo pediu pro Strange e abriu parte do multiverso com outros Homens-Aranhas lá e outros vilões de universos entrando no universo dele. E mesmo assim, nada de Vingadores. Rapaz, o que eles estão fazendo? Não dá a impressão que os caras só aparecem quando o cachê compensa? Mas me diz você lembra de alguma outra situação que merecia a atenção dos Vingadores e os caras simplesmente, sei lá, deram perdido? Eu não sabia de nada, né? Comenta aqui embaixo. Mas não sai sem sua inscrição. Faça isso pela casa. Toca aqui agora, só toca aqui. Pronto, tá tocando show. Ou então clica também no sininho. Tá inscrito? Toca no sininho. Esse canal é canal noticioso. Você clicar no sininho, você vai ver a notícia que tá chegando. Você decide se vai assistir o vídeo ou não. Isso é super importante pro canal e pra você. Obrigado por isso. Até a próxima. Fui!